3 horas 25 minutos, 33 graus e 3 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Programa Redação no Ar vai falar agora sobre agricultura, vai falar sobre a Emater, gerente adjunto da Emater, que tem o seu escritório regional aqui em Lajeado, Carlos Lagman, está aqui conosco. Bem-vindo ao programa, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né? A gente tem estado seguidamente para tratar de assuntos do agro, né? Hoje o tema não é o mais agradável, mas a gente precisa abordar também, né? Eu vou pedir licença para ti para perguntar sobre uma informação que foi confirmada hoje pela manhã, que não estava na nossa pauta principal, que é sobre a Languiru. Porque a Languiru, a gente sabe, é cooperativa, é da área da agricultura, tem muitos trabalhadores rurais aí que dependem da Languiru, que tem a parceria com a Languiru, e tem muitas informações circulando aí em redes de WhatsApp, internet, rede social. E o presidente da Languiru, Dirceu Baier, veio a público hoje, emitiu um vídeo, um informativo Languiru, que seria normalmente publicado somente no sábado, por conta de tudo isso que está acontecendo. A imprensa, inclusive a Rádio Independente, indo atrás da Languiru para se posicionar. Já foi informado há cerca de um mês esse processo, esse programa de reestruturação da cooperativa, e hoje pela manhã ele admitiu, nesse vídeo, atrasos de pagamentos a fornecedores e também disse que isso faz parte desse processo de reestruturação e também garantiu que vai pagar tudo, que se trata de uma questão de honra. Mas não falou especificamente, a gente questionou até a Languiru sobre, por exemplo, informações que chegam para a gente de possibilidades de venda de supermercados, da questão dos produtores que estariam passando por algumas dificuldades. Ele disse que tem muitas fake news, pessoas que não querem o bem da Languiru que estão disseminando essas informações. Enfim, uma informação que está ali no nosso portal já, mas eu queria saber o que a Emater tem acompanhado disso, porque trabalha diretamente com o produtor, com aquele produtor de suíno, de frango, que são as áreas que estão sofrendo muito. Ele disse que não tem uma expectativa de reversão nisso a curto, médio prazo. Então, queria começar por aí a nossa conversa hoje, Carlos. Assim, Ricardo, é difícil falar da questão administrativa da cooperativa, né? A gente não conhece, né? O que a gente pode analisar é o cenário como um todo, né? Nós temos a Languiru, é uma cooperativa com uma história muito longa, né, de desenvolvimento aqui na região, assim como outras, Dália, Santa Clara, cooperativas grandes aqui das proximidades, né, e como também empresas privadas, né, que não cooperativas, né, empresas que têm um dono, né, ou um investidor, que também tem momentos de altos e baixos em função das suas estruturas de produção, né. A gente tem acompanhado a questão do agro, né? E cada vez a globalização interfere mais em todas as ações de qualquer empresa, né? E se a gente olhar, o tema que me trouxe aqui é falar um pouco da estiagem, né? Se a gente for ver, nós estamos com vários anos agora repetindo-se algumas dificuldades na produção agrícola, e isso reflete diretamente nas empresas que trabalham, que têm a sua agroindústria ou que agroindustrializam o produto dos seus associados, né? A questão da matéria-prima, né, acaba sendo impactada na oferta, e também a questão dos insumos, né, que são usados para a produção dessa matéria-prima, no caso das proteínas, aí, né? Desde uma guerra na Ucrânia com a Rússia, lá com insumos que são importados, né? Petróleo, o adubo, né, o que é nutriente das plantas, enfim, começa a levantar os preços dos insumos, e isso interfere numa cadeia toda, né? E a gente sabe que os produtos brasileiros, eles têm muitos deles fixados pelo mercado internacional, e daqui a pouco as ações da cooperativa, elas são mais regionalizadas aqui, né? A produção se dá nessa área, então o impacto de uma estiagem de insumos acaba também interferindo na estrutura de produção e a sua margem, né? Porque a concorrência aperta as margens, né? de faturamento, de lucro, né? E aí é importante, né, ter uma solidez muito grande para passar por esses obstáculos, né? E eu acredito que a Languiru tem um bom nome no mercado aí, produtos de excelente qualidade, associados fiéis. Eu acredito que se ela está passando por alguma dificuldade, ela deve ser momentânea, e acredito que em pouco tempo aí deve dar a volta, né? Assim como a gente já viu outras empresas também
terem algum momento de dificuldade, né? Às vezes por fatores externos. E aí, por mais que tenha-se um grupo de colaboradores bem comprometidos e diretivo, muitas vezes os fatores externos acabam sendo mais fortes, né? Então, como eu disse, eu não conheço a saúde financeira e administrativa da cooperativa. Eu posso falar um pouco dessa questão do cenário que acaba impactando em todo o setor agropecuário. Para o agricultor, assim, se percebe, porque o Dirceu falou justamente em 3 meses. Ele acredita que dentro de 3 meses vai ser esse período de instabilidade que depois vai passar por um novo momento da cooperativa Languiru por conta dessa reestruturação. A questão dos produtores, né? Sem dúvida, se a cooperativa passa por dificuldades, o associado ele é parte da cooperativa, né? A cooperativa é formada por um grupo de associados, então certamente vai ter reflexo também sobre as propriedades, mas eu não acredito que isso vai gerar um impacto muito sério aí, né? Talvez, porque a questão do produto que a cooperativa Languiru trabalha, ele tem colocação, né, tranquila, então acho que o mercado está sedento por produtos dessa qualidade, então não deveremos ter aí problemas para os agricultores, não. Num caso como esse, por exemplo, a Emater tem algum tipo de interferência ou poderia ter no sentido de ajuda, de orientação, ou neste caso não? Por serem associados da Languiru, o trabalho é feito diretamente com a Languiru mesmo? A cooperativa Languiru ela tem estrutura independente, né, de assistência técnica agrícola e também administrativa, né? Eles têm suas assessorias, têm equipe, acho que muito competente. Então, a Emater tem focado seu trabalho mais no pequeno agricultor mesmo e pequenas associações, pequenas cooperativas que às vezes precisam do básico, né? Então, hoje nós não temos ações, vamos dizer, do ponto de vista de interferência na gestão administrativa de uma cooperativa do porte da Languiru. A gente, inclusive, vem desenvolvendo há alguns anos já algumas ações conjuntas, né, no sentido de somar esforços, né, com a equipe técnica da Languiru em algumas ações. Já há bastante tempo, isso não é com a Languiru, isso é com todo o setor agrícola. A gente percebe algumas famílias que tradicionalmente tinham um modelo de produção e esse modelo de produção hoje acaba não sendo mais viável ou pela mudança da característica da família, né, faixa etária, muitos acabam parando com algumas atividades. E o que a gente fez há algum tempo atrás, vem fazendo, é um diálogo permanente no sentido de construir junto alternativas, né, pensando na questão social, né, de, por exemplo, um produtor de leite, que é um dos produtos fortes da Languiru. Um produtor de leite que não consegue mais hoje acompanhar as exigências de mercado, os investimentos necessários, não tem às vezes mão de obra mais, né? As famílias foram reduzindo o seu número e eu costumo dizer que nem sempre um filho de médico vai ser médico, então nem sempre um filho de agricultor vai ser vai ser um agricultor. Então, às vezes a estratégia da família é parar com uma determinada atividade, mas tem uma estrutura de produção. Aí, por exemplo, uma estrutura de produção de gado leiteiro, ela pode ser facilmente adaptada para a produção de gado de corte, com menos necessidade de mão de obra intensa como o leite. E isso é um produto que, inclusive, a cooperativa, se tratando de cooperativa Languiru, né, recentemente eles começaram a atuar também com abatedouro de bovinos. Então, é um olhar que é visionário, assim, no sentido de diversificação de produtos. Então, a nossa relação ela é mais com os pequenos produtores mesmo. E a situação da região como um todo, então, que foi a nossa pauta principal aqui da entrevista, a estiagem, mais uma vez assolando aqui o nosso Vale do Taquari, o Rio Grande do Sul como um todo, né, Carlos? E a gente já falava no final do ano passado, já se esperava por isso. Não sei se tanto, né, porque o mês de janeiro foi o mês aí que menos tivemos chuva em muito tempo. E embora tivemos uma boa quantidade de chuva aí, mas foi em pouco tempo, né? Na terça-feira, chegamos agora de 36 municípios da região do Vale do Taquari, 25 já decretaram situação de emergência, sendo que 4 já tiveram reconhecimento, inclusive, da União, e aí vem verba, né? 2 ainda esperam reconhecimento da União, mas já tiveram homologação do Estado. Então, apenas 11 dos municípios aqui da região ainda não decretaram.
Como é que está a situação aí que a Emater está acompanhando? Sei que a Emater também participa, né, desse levantamento para que chegue lá no governo do estado. Assim, Ricardo, eu até tomei por capricho agora, às 13h30, entrei no site da Defesa Civil e já tem uns números um pouquinho diferentes dos teus já. Então, a cada temos minuto... que ver se é em relação ao Vale do Taquari ou a área de abrangência da Emater, que muda um pouco, né? Eu até separei, enfim, a cada minuto está mudando, porque os técnicos estão analisando, né? Então, realmente, em se tratando de área administrativa da Emater Regional de Lajeado, nós atuamos no Vale do Taquari e Vale do Caí, nós temos, segundo eu consultei agora na Defesa Civil, 28 municípios com decreto já, e 24 no Taquari e 4 no Vale do Caí. Chegamos a 25 até agora, porque entrou aí. Qual foram os últimos? Rita e eu estávamos olhando agora há pouco. Santa Clara, Cruzeiro, Westfália e Ilópolis, né, Rita? Isso. Os últimos que decretaram. Mais recentes. Eu tô com esses aí também na minha relação. Bom, enfim. Não vem no caso, né? Não muda. Realmente, alguns municípios estão ainda em processo de análise, né? Estão construindo as suas avaliações, né? E certamente nós teremos a grande maioria dos municípios decretando, né? E às vezes o município decreta, mas ainda não consta no sistema do... Teutônia, se eu não me engano, decretou, mas ainda não está no sistema da Defesa Civil. Então também exatamente. tem isso. Ele precisa passar por um processo, né, de análise regional, da Defesa Civil Regional, depois ele vai ser analisado pela Defesa Civil Estadual. E daí, a partir da análise, daí ele vai para a Casa Civil para homologação e depois para a União. Então, certamente muitos outros ainda vão decretar em função da questão social que isso envolve, né, que é o que pesa mais. Então, hoje de manhã, por exemplo, estive conversando com o prefeito de Relvado, estive fazendo uma visita no município, e ele está preocupado porque vai impactar no futuro a questão da arrecadação do município, mas está impactando atualmente com desembolso no sentido de ele estar com um caminhão-pipa direto puxando a água, né, para comunidades, aí para dessedentação humana e animal, né? Tem lá a integração é forte no município, tem condomínio que se instalou lá, teve problema com poço, então, enfim, os esforços acabam sendo voltados somente para isso, né? Dia e noite pensando, né, no socorro à população. E assim estão todos os prefeitos. Então, o impacto é severo na produção de produtos comerciais e também na subsistência das próprias famílias, né? Porque as hortas, né, os pomares estão sendo impactados, então interfere em vários aspectos da vida das famílias rurais. Temos aqui um levantamento que foi feito há 2 dias aqui pelo Departamento de Jornalismo do Grupo Independente, 358 milhões de reais de prejuízo da estiagem nos municípios que até então tinham decretado, tem outros que já decretaram de lá para cá. Até quanto que vai chegar? Vocês acham que vai chegar ao ano passado, que praticamente todo o Vale decretou situação de emergência? Qual a estimativa que a Emater está fazendo? A nossa, olhando para frente, né, acompanhando um pouco a meteorologia não prevê uma solução do quadro, pelo menos antes do outono, né? E nós pensando em culturas agrícolas, onde é que é um dos impactos, né? A soja, por exemplo, embora aqui ela não seja muito expressiva, mas a cultura da soja estava passando por um processo, pelo período reprodutivo. Então, agora em diante vai conseguir se avaliar quais os impactos sobre a cultura da soja. O milho nós já tínhamos mais ou menos uma condição de ser mais assertivo, porque os plantios tardios, que são comuns, né, as 2 safras, muitos não foram semeados em função da insegurança, né? Então, mas a soja ainda estávamos num compasso de espera para aguardar qual seria a reação. Não choveu. Essa chuva que deu essa semana não vai solucionar, porque o estrago já foi feito. Então, talvez, se tiver alguma regularidade, ainda poderá salvar aquilo que está ainda de potencial produtivo na planta, né? Então, e quanto que tivemos de perda já? Considerando até preciso comentar um pouco sobre isso, né? Nós temos um levantamento quinzenal que a gente faz em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, sempre dia 8 e dia 23. Então, nos dias seguintes ali a gente tem, o estado normalmente divulga isso, né? E eu fiz um recorte da nossa região aqui, pensando em produção de milho grão. Nós tínhamos uma expectativa de plantio para esse verão todo, né? Primeira e segunda safra, 39.900 hectares. Foram implantados 32 mil. Nós tivemos um 20% de redução na área plantada em função de que não tinha segurança do produtor lançar semente no solo.
E dentro dessa área plantada, dos 32.100 hectares, nós tínhamos uma expectativa de colheita de 3.232.800 sacos de milho. E a previsão em 8 de fevereiro é 2.245.400 sacas, uma quebra de 987 mil sacas, uma média de 35%. O Ricardo vai me perguntar, mas tem municípios que têm mais perda. Sim, tem municípios com mais e com menos perda. Se a gente olhar um pouco a nossa região aqui, nós temos as várzeas, né? Onde é que são solos profundos que têm a capacidade de sofrer mais, né? Que são plantados, os cultivos de milho são plantados muitas vezes antes do período preferencial pelo calendário, né? Eles já plantam em julho, pensando no aproveitamento do solo em duas épocas. Esses cultivos bem precoces, eles praticamente não tiveram muito impacto. Agora, na região alta, que o cultivo não se dá muito cedo por causa do frio, esse foi mais impactado. Então, as regiões mais altas, embora o potencial produtivo daqueles solos talvez seja um pouquinho menor do que nas várzeas, também teve um impacto maior. Então, nós trabalhamos com média regional. Então, isso aqui, convertendo a valores de hoje, de mercado, isso dá quase 82 milhões de recursos, considerando o que vai deixar de ser colhido. Isso só no milho? Só no milho, grão. Sem considerar os outros 7 mil hectares que não foram plantados com a área, né? E para a silagem, né, que é o nosso forte aqui na questão do gado leiteiro, principalmente, né, mas da alimentação bovina, a expectativa inicial eram 78.800 hectares. Foram plantados até 8 de fevereiro e não serão mais plantados, porque não vai conseguir completar ciclo se for semeado agora, até no inverno. 49 mil hectares foram plantados, uma redução de 37% na área de silagem. Por que a silagem tem uma redução maior? Porque muito do produtor de silagem, ele planta cedo, colhe em dezembro, e já em dezembro mesmo já semeia um segundo cultivo que colhe ainda antes do inverno. Então, em dezembro não tínhamos mais condições de umidade para semeadura. Então, isso impactou mais na silagem em termos de área, né? E produção, nós tínhamos expectativa, então, nos 49.600 hectares que foram plantados, 1.807.000 toneladas. E, na verdade, foi obtido, ou é a expectativa de obter, 1.155.000 toneladas, uma quebra de 651.000 toneladas, ao custo de aproximado de R$210 a tonelada. Nós temos aí uma quebra de 136.800.000 reais de silagem que não vai ser colhida, né? Que o investimento do agricultor foi feito, foi plantado, foi adubado, foi cuidado e não vai ter a colheita. Isso aqui tem um impacto, inclusive, daí sobre a futura produção de leite, né? Porque aquela silagem que foi colhida, ela tem uma qualidade menor, menos energia, com certeza o produtor vai ter que adquirir insumos de fora do estado, inclusive, porque o estado nunca é autossuficiente em milho, e esse ano muito pior ainda, né? Então vão ter que importar milho de outros estados para complementar a dieta alimentar dos animais, então teremos um custo de produção maior e com certeza também diretamente uma redução na produção leiteira. E pensando em soja, né, também, que é outra cultura de mais extensão agrícola, a expectativa inicial era 22.200 hectares, porque a soja nunca ocupou uma área muito grande aqui. E, para nossa surpresa, tivemos a informação de que foram plantados 30.900 hectares. Aumento de 39% na área de soja. Qual a leitura que a gente faz? Possivelmente, muitos agricultores não quiseram arriscar no milho, que é uma cultura um pouco mais sensível para variações climáticas, e a soja ela é um pouco mais tolerante, focaram na soja. Então, talvez algumas áreas que deixaram de ser ocupadas com milho grão e milho silagem foram ocupadas por soja, né? E também considerando o preço da oleaginosa aí, que tá bem interessante, né? Então, a produção esperada no plantio da soja era 1.343.000 sacas para esses 30.000 hectares. E a produção esperada no dia 8 de fevereiro, ainda em pleno período reprodutivo, né, 986.000 sacas, uma quebra de 27%. Certamente esses números que eu passei para vocês aqui vão ser maiores. E aí, comparado ao ano passado? No ano passado, pior ou melhor? A tendência é que seja semelhante ao ano passado a situação. Semelhante. Eu tenho curiosidade, porque nós falamos aqui, Carlos Lagman, gerente adjunto da Emater, no dia 13 de dezembro de 2022, sobre os microaçudes. 289 propriedades
seriam contempladas. Esses microaçudes todos já foram concluídos, estão sendo utilizados, está servindo para amenizar, pelo menos nessas propriedades? Porque a gente sempre fala, né, de ter alguma solução, e o microaçude é uma dessas soluções. Não sei se choveu de lá para cá também o suficiente para encher o açude. Né? Assim, Ricardo, isso na época que a gente conversou, era um momento das inscrições, né? O Estado... Não, já estavam começando. Poço das Antas, inclusive, era o primeiro município a instalar o microaçude. Desculpa, qual é a data você falou? Dezembro. Dezembro, desculpa. Desculpa, eu estava... Não, realmente dezembro começamos já na região. Até o momento, com a virada do ano aí, né? Como tem todos esses municípios para ser analisado, a Secretaria não conseguiu analisar todos os processos, né? Então, Poço das Antas está com o seu processo concluído, né? Estão construindo os microaçudes, só que tem um processo técnico aí que tem que ser obedecido, né? Embora não tenha chovido mesmo para encher, mas precisa um período de acomodação desse solo, né? Que quando é açude barrado, né? Quando é escavado e feito as taipas, né? Que a gente chama. Precisa um período de acomodação desse solo onde o açude não pode ser enchido, né? Porque sob o risco depois de falhas e dar vazamento ou até rompimento. Para dar resultado no próximo verão. No próximo verão, exatamente. Então a expectativa para a maioria dos municípios agora, nos próximos dias, deverão estar com seus processos concluídos. Tem municípios em processo de licitação das empresas, porque o Estado repassa o recurso e o município faz a licitação, né? Hoje de manhã mesmo falávamos com o prefeito de Relvado, que eu acabei de citar aqui, sobre isso também, né? Ontem eu falava com a equipe da secretaria, o processo andou lá na secretaria, o processo do município de Relvado, e nos próximos dias deverá estar o dinheiro na conta, então, para o município fazer o processo de licitação e contratar a empresa e fazer os açudes. A torcida é que isso aconteça logo, né? Para que a gente possa, então, nos meses de inverno, aí, que é a previsão de chuva, né? Então, ter condição de abastecer esses açudes e tê-los como oferta de água para o próximo verão. Que torçamos que não... Está na hora de interromper esse ciclo aí, né? Torcer que tenhamos um verão normal, né? E pelo menos para essas propriedades aí que tiverem microaçudes, então, no próximo verão, não sofram tanto, porque a falta de chuva... ela dificilmente não virá, né? Carlos Lagman, muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Independente, pelas informações, pelos esclarecimentos, e esperemos chuva, né, e uma melhora aí para os nossos agricultores. Tomara que daqui a pouco a gente possa vir falar aí de coisas boas, né? Então, obrigado pelo espaço aí, conte com a gente sempre, a Emater está aí para contribuir no que é possível, né? Tá? Obrigado. Muito obrigado.